Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, né, aqui do YouTube, onde eu estou falando a respeito do livro, né, do Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar que eu já falei da regra 1, e dando continuidade, hoje eu vou falar da regra 2. Então, do que eu vou falar hoje? Do que ele fala hoje, e eu vou destrinchar aqui para vocês, né? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Então, esse é o tema, de fato, aqui, ó, do capítulo 2, para quem não leu, né? Quem leu vai lembrar. Então, relembrando aqui, ele é um psicólogo canadense e ele tem umas ideias muito bacanas, muito boas. Esse livro aqui foi um livro que eu li inteirinho, apesar de ele ser um livro grande, vai por mim que é facinho de ler. É bem gostoso, quem não leu pode ler, mas enfim, vou ajudar vocês aqui falando a respeito do que ele quer dizer agora nesse capítulo 2. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Então, a gente tem que começar a pensar, ele diz o seguinte, né? Primeiro lugar, você merece o cuidado que você oferece aos outros. A gente começa a perceber que muitas vezes a gente aconselha, a gente ajuda, a gente acolhe muitas pessoas, mas a gente esquece da gente mesmo. A gente faz muito pelo outro e esquece de fazer para nós mesmos. Por quê? Primeiro, porque a gente tem muito uma tendência de agradar, de querer ser aprovado, de querer ser amado. E não estou dizendo que muitas vezes a gente faz isso pelos outros com segundas intenções e de forma interesseira. É meio instintivo do ser humano, né? A gente também não nasceu sozinho, né, para viver numa bolha. Então, é bonito isso da gente ver que a gente faz isso pelos outros, muitas vezes até de forma despretensiosa. Mas eu acho que a ideia aqui que ele quer passar nesse capítulo, que é, se você não olha para você, se você não tem esse cuidado com você, como que você pode ter esse cuidado com os outros? Porque você consegue transparecer e passar um cuidado para o outro quando esse cuidado já existe dentro de você. Então, a gente tem que pensar, né? Esse autocuidado, ele não é egoísmo, né? Então, por exemplo, dormir bem, se alimentar direito, descansar, colocar limites, também é uma responsabilidade que você tem que ter com você emocional, assim como você pode oferecer isso para os outros. É, é interessante que outro dia eu vi uma frase que eu acho que se encaixa muito bem aqui nesse capítulo, e a frase dizia assim, ó: se os seus sonhos, os seus objetivos fosse uma regra imposta pelo seu chefe, provavelmente você já teria concluído isso. Então, é interessante, né? Quando alguém, né, dá uma regra para a gente cumprir, vamos pensar no trabalho. Se teu chefe fala para você, não quero saber, eu quero que você entregue essa apresentação até amanhã. Cara, você vai deixar de dormir, você vai se virar, você vai apresentar. Porque alguém pediu, porque você tem um compromisso com essa pessoa, você tem um compromisso no seu trabalho, você tem um salário, e você vai lá cumprir. Quando esses combinados, esses cuidados com a gente mesmo, geralmente a gente deixa para depois. E é isso que eu queria convidar vocês a refletir aqui nesse capítulo. Por que que a gente deixa para lá quando esse combinado é com a gente mesmo? Né? Entenda que a gente não deveria fazer isso. É muito frustrante quando você vê que você quis melhorar em determinadas coisas e você não cumpriu. Então, você merece o cuidado, né, que você oferece para os outros. Esse autocuidado, ele não é um egoísmo. A gente precisa entender que a gente precisa parar de se tratar com dureza o tempo todo, né? Você não falaria com alguém que você ama da mesma forma que você fala com você mesmo todos os dias. Então, vou dar um exemplo, né? Eu sempre uso essa pergunta, eu acho muito importante. Quando alguém chega e fala assim, ah, por exemplo, uma caixinha sempre que aparece para mim lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, segue lá, @FabianaPoletiniPsi. A pergunta que aparece assim, ah, depois que eu virei mãe, eu me abandonei. Eu acabei deixando para lá, né? Eu acabei não sendo mais uma boa esposa, ou eu não consigo mais trabalhar, ou eu acho que eu não estou sendo uma boa mãe. E aí a pergunta que eu faço é assim: supondo que a sua amiga, uma amiga sua, estivesse exatamente nessa situação que você, e ela falasse para você assim: nossa, depois que meu filho nasceu, eu não acho que eu sou uma boa mãe, eu erro nisso, eu erro naquilo, né? Eu faço tal coisa, eu faço isso, ou sei lá, eu deixei de fazer tal coisa na minha casa, eu me abandonei. O que que você diria para essa pessoa? O que que você diria para essa sua amiga? Provavelmente você ia ter uma postura
de querer incentivá-la, de querer ver que ela está errada naquilo que ela está pensando, de mostrar o lado bom, né, daquela situação que ela está dizendo para você que é difícil. E aí eu te pergunto, se você falaria dessa forma com uma amiga sua, por que não falar dessa forma com você? E aí entra uma questão importante que é o quê? A gente achar que se a gente for muito bonzinho com a gente mesmo, a gente vai deitar e rolar, vai degringolar, vai ser condescendente mesmo, e não é essa a ideia, né. Então a ideia de você não ser tão duro consigo mesma, não significa, você ir para o outro lado, né, do relaxa, então tá tudo certo, eu não preciso melhorar em nada. Então a ideia é justamente você conseguir encontrar esse equilíbrio. Então, pequenos cuidados, né, que mudam a relação que você pode ter com você mesmo. Organizar a sua rotina, respeitar o seu descanso, cumprir as promessas que você faz para você mesma e cuidar da sua saúde mental, né. Tudo isso fortalece a sua autoestima e a sua estabilidade. Então, o que que o autor quer dizer nesse capítulo? Ele quer dizer que quando você de fato cumpre aquilo que você, prometeu para si mesma, você se torna mais confiante. Você tem mais confiança de que você de fato faz aquilo que você se propôs a fazer. E geralmente o que faz com que a gente não faça as coisas que a gente se propôs a fazer são as dificuldades que a gente encontra no caminho. Então o ser humano tem essa tendência, né, de sempre ir lá para o lado mais confortável, mas entenda, isso a gente paga um preço. E o preço que a gente paga muitas vezes é não confiar em si mesmo. Por isso que a gente acaba sendo muito mais dura com a gente mesmo. Então, quando você cumpre essas pequenas, tarefas, né, consigo mesma, a tendência é que você se torne mais confiante. Eh, porque o mais importante que você tem que pensar é: a sua vida, ela também está nas suas mãos. Eu gosto de falar uma frase, queria até deixar aqui para vocês refletirem, é: "Nós somos frutos das nossas escolhas". Pode perceber. Grande maioria das coisas que você reclama, que não estão boas na sua vida, dependeram, de certa forma, de alguma escolha que você fez na sua vida que poderia ter sido diferente. Você vai conseguir acertar sempre? Não, não vai. Mas entenda, é aquele processo contínuo de tentar ser melhor. Então, tem outra frase que eu gosto muito que é: qual é a sua responsabilidade da desordem da qual você se queixa? Então, se você se abandona, se você não cuida de si mesmo, e não estou dizendo nem da parte só física, né, que às vezes a gente acha que isso aí tem a ver com aparência, né, emagrecimento, não isso. Principalmente aqui, o mental, né, se você não cuida de si mesma, você vai colher as consequências disso lá na frente, você vai ter consequências disso. Então por isso que eu digo, nós somos frutos das nossas escolhas. Então, se você não aprender a cuidar de si mesma, você vai acabar vivendo no automático. Você vai estar sempre naquela sensação de sobreviver e nunca realmente viver verdadeiramente, né? Com aquela sensação de ser protagonista, né? Essa palavra está na moda, né? Ser protagonista da sua própria vida. Então, eu queria deixar um exercício aqui para esse capítulo, né? Para essa reflexão que esse autor propõe, que é justamente isso que eu falei, né? Então, pense em alguém que você ama muito, né? Agora você tem que refletir. Você tem se tratado com o mesmo cuidado que você trata essa pessoa que você ama? Você tem tido paciência, responsabilidade que você teria com essa pessoa, né? Escolha uma atitude concreta, né, de cuidado consigo mesma para você praticar hoje. Então vamos pensar, vamos supor que você cuida da sua mãe que não está boa de saúde. Então você leva ela em consulta, você leva ela no médico, você fica sempre atenta se ela está bem, né, se a saúde dela está boa, se ela está tomando os remédios. Mas e a sua saúde? Como é que tá a sua saúde? Sua saúde física, sua saúde mental? A gente tem que lembrar assim, ó, para que nós possamos cuidar dos outros, nós precisamos também estar saudáveis. A gente precisa estar saudável fisicamente, saúde, precisamos estar saudáveis mentalmente, principalmente, né? E precisamos estar saudáveis espiritualmente. Então, esse cuidado com a gente mesmo é algo que não pode ser negligenciado, porque a gente paga um preço lá na frente por escolhas erradas que a gente faz. Então, eu convido vocês a refletir nesse sentido, né? Eu cuido do outro, então eu também posso cuidar de mim mesma da mesma forma que eu vejo os outros. Se você curtiu essa aula, clica aqui no sininho, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações para você não perder, porque eu vou dar aulas aqui até a última regra, são 12. Então nós estamos na segunda, já tem a primeira, procura aqui e se inscreva para você receber as próximas aulas.